dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Hino 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, teu favor me estende aqui, aceita um pecador
minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Hino 129. 129. Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Com Jesus em comunhão constante, podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Hino 131.
Santo, tempo has de tomar com o grande Mestre, seu livro estudar, has de sempre amá-lo e aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber, para seres puro tempo has de encontrar, a sós com teu Mestre, muito frequente está, teu olhar bem fito nele sempre ter, teus atos provando seu grande poder, para seres forte tempo has de buscar, ao Mestre seguindo por onde guiar, no gozo ou tristeza sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer, para seres útil tempo has de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e submisso aos pés do Senhor. E no 146. Preciosa, rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei, para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, para sempre, tu és agora, nunca assim, nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois
porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. E por último, 299, renovação. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó, renova seu vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. O número desse é 299, renovação. E é a oração que nós fazemos. Nós devemos orar para que Deus fortaleça a igreja. Não podemos imaginar que alguma circunstância é tão forte que seja impossível da igreja se fortalecer. Pelo contrário, Deus opera nas circunstâncias para que essas circunstâncias sirvam para o fortalecimento da nossa fé, inclusive essa que nós estamos vivendo. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus. Eu vi que a nossa irmã Libânia entrou aqui. Deixa eu colocar o fone para o áudio ficar melhor. Graças a Deus que Ele tem preservado a nossa vida. Vamos orar, irmãos. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por Tua imensa fidelidade, Teu amor fiel. Te louvamos porque Tu és o Deus da aliança, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos renova, que em Cristo Jesus nos transforma e nos fortalece. Agora, pois, ó Deus, nós pedimos mais uma vez, renova os Teus filhos, renova o coração do Teu povo através da ministração da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra enriqueça, que a Tua palavra fortaleça as nossas vidas. Nós pedimos estas bênçãos, Senhor,
porque cremos no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir então em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 1 a 10. Depois do estudo nós vamos orar intercedendo pelas nossas famílias, pela igreja, especialmente os enfermos, né? De forma especial ainda, nossa irmã Libânia, diácono José Maria, graças a Deus estão se recuperando, mas vamos continuar orando porque eles estão justamente se recuperando. Êxodo capítulo 2. E vamos perseverar, irmãos, no estudo. Eu sei que pode ser difícil ficar assistindo, né, numa tela o estudo, mas vamos nos esforçar para não perdermos isso que nós temos, né, o estudo bíblico. Já não temos outras coisas, não vamos perder também o estudo bíblico. A vantagem do YouTube para algumas pessoas é colocar na televisão, mas tivemos aquele problema da instabilidade, né, do sinal. Mas se você tem uma TV Smart, né, que dava para colocar o YouTube, procure então aí espelhar a tela também. É uma opção, é um recurso, espelhar a tela do celular na TV, aí no caso a tela do Facebook. Vamos lá, Êxodo capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu, deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber
ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem lhe chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco, porque o Senhor é um Deus que vê. O Senhor é um Deus que conhece. O Senhor é um Deus que sabe todas as coisas. O Senhor presencia todas as coisas. O Senhor, na verdade, ordenou todas as coisas, por isso que as conhece todas. Te louvamos, Pai, grandioso pelo teu poder. E agora rogamos a tua bênção sobre o nosso coração, nossa mente, nosso estudo, para que sejamos fortalecidos e possamos caminhar pela fé, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele mostra claramente a providência de Deus, o socorro de Deus, e como Deus é soberano e conduz a história. Até a Disney fez um filme sobre a vida de Moisés. É muito interessante a vida de Moisés. Interessante como as coisas aconteceram. É um relato dramático, um relato, digamos assim, animador de se ler. Contudo, como dizia certo autor, existe a verdade por trás da verdade. Ou seja, existe a verdade por trás da história em si, dos fatos. É a mão de Deus agindo. Não é simplesmente uma história bonita de como uma criança foi preservada. Nós vemos aqui Deus agindo. Nós vemos Deus preparando todas as coisas. Nós vemos Deus preservando a sua linhagem para a vinda do Senhor Jesus. É isso que nós devemos pegar. É isso que nós devemos, quando lermos essas narrativas históricas, entrar, costurar ali e encontrar o que esse texto nos revela sobre Deus e em que sentido ele aponta para Cristo. Nós temos uma mãe aqui chamada Joquebede. Que situação para uma mãe naquela época. O decreto do rei, em Êxodo 1, veja o versículo 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Aquela estratégia das parteiras não deu certo. Elas preservaram a vida das crianças. Inclusive Deus as abençoou por causa disso. Agora tem uma outra ordem, ainda mais severa, contra o povo. Contra o povo. Não a favor do povo, contra o povo. E essa ordem era para que as crianças fossem lançadas no Nilo. Terrível, não é? É até
duro assim, é até ruim ficar imaginando essas coisas. Se fizesse um filme com uma cena dessa, que classificação ia colocar? É uma imagem muito forte para as criancinhas. Então você imagina a tensão de Joquebede. O que iria acontecer com meu filho? E outra, como que você consegue esconder por 3 meses uma criança? Basicamente por causa do quê? Eu estou vivendo isso agora. Por causa do choro. A comunicação da criança recém-nascida é o choro. Ela chora porque ela quer dormir, ela chora porque ela quer mamar, ela chora porque ela está com calor. Eles choram o tempo todo para se comunicar. Chega uma hora que não dá mais, 3 meses, o choro é ainda mais forte. Não consegue mais esconder, é uma situação muito difícil. Sabe Deus o que essa mãe passou para guardar ali Moisés, bebezinho? A situação fica tão grave que ela coloca ele às margens do Nilo, tá? Diz aí no versículo 3: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Já foi um milagre esconder tanto tempo. Tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Tá? Não tem cabimento imaginar aqui como se fosse essas cenas de filme, sabe? O pessoal tá no barquinho, aí chega aquela hora que aquela descidona assim, o pessoal consegue descer, o pessoal consegue mergulhar, sair vivo e tudo, Meio Indiana Jones. Não foi isso que aconteceu. Moisés descendo lá, um bebezinho, e no final dá tudo certo, bate numa pedra, mas a arquinha dele aqui, até porque a palavra usada aqui tem paralelo com a arca de Noé, cesto de junco, calafetou com betume, piche. Também é digamos assim, uma cápsula, uma proteção ali, uma casa de proteção. Assim como a arca é uma casa de proteção, o cesto aqui é uma casa de proteção, uma casinha de proteção, e nós também que somos casa do Espírito Santo, somos protegidos por Ele. Então, o bebezinho Moisés dentro daquele cestinho, protegido, senão a água, por que ela colocou aí o betume, qualquer que seja o material que ela usou ali, para a água não penetrar, não entrar dentro do cestinho. Senão seria a mesma coisa que jogar a criança no rio, irmãos? Ele ficou ali. Joquebede, como toda mãe, em sã consciência, uma mãe de verdade, não consegue fazer algo contra o filho nesse sentido. Mas o pai consegue? Não, é óbvio que o pai também não consegue. Mas para a mãe é algo assim inacreditável. Tanto que diz Isaías, poderia uma mãe abandonar o seu filho? Não dá para imaginar. Ela abandona sim, mas o filho não, se for o caso. Então, ela não consegue entregar Moisés, ela não consegue ver Moisés lançado no Nilo. Então ela coloca Moisés à beira do rio, entregando a providência de Deus. Alguém pode dizer, mas fazer isso é a mesma coisa que matar? Não necessariamente, Se alguém hoje fizer isso, é claro, é a mesma coisa que matar. A pessoa não matou, mas colocou dentro do saco, colocou num lugar, matou. Essa pessoa deveria morrer também.
mesmo que a criança viva, mas a pessoa que fez isso deveria morrer, deveria ter a pena capital para essas pessoas, pena de morte. Mas não é o caso de Joquebede. Ela está aqui de alguma forma dirigida por Deus. Ela não consegue fazer isso. Sabe quando Davi não tira a vida de Saul e diz o seguinte, que o Senhor tire a vida dele? É isso que Joquebede está fazendo. Ela não tira a vida do seu filho. Algo pode acontecer e de fato aconteceu. E aqui eu quero aplicar. Quantas coisas que as mães passam, não é? A história de vida dos nossos pais. Tudo que eles passaram, penaram. Às vezes a pessoa se fixa num ponto mais negativo e talvez tenha milhares, mas procure pensar também na qualidade, naquilo que aconteceu e que Deus usou. Talvez você não tenha tido o privilégio de nascer num lar estruturado e abençoado. Graças a Deus eu tive. Como é importante isso para a vida cristã, para a vida emocional. Eu gosto muito de ver documentários sobre a vida das pessoas, né? Especialmente pessoas influentes, famosas, eu gosto. E ontem eu estava vendo um documentário pequeno do Axl Rose. É aquele vocalista dos Guns N' Roses, né? Aquela banda. O Axl Rose, ele era do coral, né? Cantava muito bem. E ele era uma pessoa muito perturbada, o Axl Rose, né? Tava lá no hotel, aqui no Brasil, inclusive jogava telefone, jogava cadeira lá do andar que ele tava. No meio do show, ia pra galera lá bater num cara que tava tirando foto dele. Uma pessoa toda perturbada, de fato. Mas o documentário fala que com 17 anos ele descobriu que aquele que ele achava ser o pai dele, na verdade não era. Isso dá um nó na cabeça quando a pessoa descobre essas coisas, sabe? Porque construiu uma história na cabeça, de repente não é aquilo, dá um nó, dá um descompasso, assim, sabe? Quando você está correndo, você para, meio que cai, meio que descompensa, dá um nó. E o padrasto abusava da irmã dele, e ele mesmo, Axl Rose, foi abusado com 2 anos de idade, já com 2 anos, e tinha alguma memória dessas coisas. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Para afirmar o seguinte: aquilo que acontece na infância vai influenciar a vida toda da pessoa. Então determina a vida da pessoa. Não determina. Deus dá graça para a pessoa mudar, para a pessoa transformar, aliás, crescer, conhecer. Mas é claro que vai ter uma influência, vai ter um eco durante toda a vida o que a pessoa faz. E observe o que o texto diz. Esta mãe protegeu seu filho por 3 meses, ele era formoso. Estevão fala lá em Atos 7 que ele era formoso aos olhos de Deus. Não era só uma criança bonitinha. Deus tinha um plano para ele. Joquebede então coloca à beira do rio e a irmãzinha olhando ali. A filha de Faraó vai se banhar lá com as outras servas exatamente naquele momento. E ela tem compaixão do menino. Eu pergunto para você, quem colocou essa compaixão no coração da filha de Faraó? É claro que foi Deus. De repente uma pessoa
olha para uma criança e tem compaixão daquela criança, quando o natural seria não ter compaixão, porque a ordem de Faraó qual que é? Lançar a criança no Nilo. Agora a filha de Faraó não vai obedecer, vai preservar? Não é natural. Mas Deus tocou no coração dela. Ela teve compaixão. Miriam, espertinha, correu lá e falou assim: você quer que eu chame uma hebreia para cuidar dessa criança e amamentar? E a filha de Faraó diz sim. E ainda pagou. A mãe cuida e ainda recebe um salário. Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Diz aí o versículo 9. A mulher tomou o menino e o criou. Versículo 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó. No hebraico, nós não temos palavras tão específicas que se referem à idade. Hoje a gente divide muito a idade, né? Naquela época não dividia tanto assim. O povo com 15, 16 anos casava já. Talvez essa era a idade de Maria, mãe de Jesus. Hoje você tem pré-infância, tem pré-adolescência, adolescência, juventude, jovem adulto, não sei o quê. Naquela época as palavras eram muito amplas, mas a palavra que aparece aqui e a cronologia encaixa mais ou menos 12 a 14 anos. Alguns relatos lá daquelas tradições judaicas e tal também trazem isso, 12 a 14 anos. Por isso que quando Moisés já é um adulto, 40 anos, ele tem essa ideia de visitar o seu povo. Olha o final do versículo 11. Viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. E o início do versículo diz: sendo Moisés já homem, Estevão diz que tem 40 anos, saiu a seus irmãos. Observe o que eu estou criando aqui como cena. Moisés, ele é entregue para ser educado no palácio. Ela o trouxe, a filha de Faraó, diz o versículo 10. Estevão diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em palavras e obras. Hoje nós temos universidades aí que são renomadas, como a de Oxford, que normalmente se fala dessa. Moisés estava em algo mais que isso até. Aquela educação da nata mesmo. Aquele privilégio máximo. E o treinamento militar das artes, que os egípcios valorizavam muito. Tanto que ele luta lá com os pastores, ele mata um homem, quer dizer, ele tem um treinamento completo, ele é uma pessoa completa. E você imagina, se ele é devolvido para a filha de Faraó com 12, 14 anos, com 40 ele vai visitar os seus irmãos. Imagina todo este período de educação, de refinamento, de glória no Egito. Mesmo assim, isso que é incrível, mesmo assim, quando ele tem 40 anos, ele vai visitar os seus irmãos escravos e tem o sentimento de ser ali
os seus irmãos, de ser o seu povo. Por que que não morreu? Essa identidade judaica nele. Por que que ele se considerava hebreu e tentou reconciliar dois homens ali brigando, inclusive? A resposta, dentre outras coisas, é a seguinte: a sua mãe, Joquebede. Enquanto ele era criança, ele estava ali com o povo hebreu. Aquela semente não morreu. Não é profundo isso? O que nós fazemos, meus irmãos, por isso que a gente deveria valorizar muito mais a atenção que damos às crianças, a educação das crianças, o ensino das crianças na igreja, as programações das crianças na igreja. Deveríamos valorizar muito mais, deveria ser muito mais importante, porque olha só a influência que esta mãe Joquebede teve na vida de Moisés. Abra lá, por favor, em Hebreus, capítulo 11. Versículo 23. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Veja, ela era formosa e ao mesmo tempo tinha algo ali do plano de Deus já naquela criança. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Sabe por quê? Seria uma afronta o rei determinar toda criança deve ser lançada no Nilo, toda criança. Aí os pais de Moisés escondem Moisés, o bebê Moisés, por 3 meses. O que eles fizeram? Desobedeceram. A desobediência ao governo, neste caso aqui, é uma obediência a Deus. Correto? Às vezes isso é. Nós devemos obediência, desde que esteja dentro da vontade de Deus. Mas veja, não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Não ficaram amedrontados, não tiveram medo do rei, do decreto do rei. Cristão, se você tem medo, leia mais o livro dos Salmos, ore mais, mas não tenha medo de obedecer a Deus. Não tenha medo de trilhar o caminho da retidão, se Deus ordenou aquilo. Cada hora falam de uma coisa, né? Acho que o islamismo vai dominar o mundo, aí todo mundo fica com medo dos muçulmanos, ficam mostrando os muçulmanos lá, dominando a França, sei lá onde. Agora a China irá dominar o mundo, eu tenho medo da China, eu tenho medo do comunismo, eu tenho medo disso e daquilo. Irmão, a Bíblia diz que o anticristo irá dominar o mundo mesmo, seja lá de onde ele vier, né? Talvez venha da China mesmo, porque tudo vem da China, né? O vírus vem da China, a vacina, o Dória compra da China, e agora o anticristo também deve vir de lá, talvez. Esse medo vai ajudar em quê? Só vai atrapalhar. Não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Estes pais são pais de verdade, não tem medo não. Eles querem proteger o filho. Não ficam amedrontados. 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmãos, uma coisa é eu abrir mão
uma coisinha assim, aqui, ali. Uma coisa é eu abrir mão de um emprego, conseguir outro. Outra coisa é abrir mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Abrir mão disso para quê? Aí diz o versículo 25: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Veja, ele deixou o palácio e foi ali para a escravidão. Ele deixou o palácio e foi sentir a dor dos seus irmãos. Ele deixou o palácio, a segurança, a glória, a riqueza, e ele foi ali liderar o povo de Deus posteriormente. É interessante isso, porque Neemias, por exemplo, sai do palácio também e vai lá reconstruir os muros, ele vai para o trabalho, ele vai em direção do trabalho. Veja, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. O prazer estava lá à vontade no Egito. Os maiores prazeres deste mundo poderiam ser desfrutados lá. Ele recusou, porque é transitório, porque é pecado. Versículo 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Certa vez falaram para um missionário assim: nossa, você abriu mão de tudo, nossa, que difícil deixar todas essas coisas, etc. Foi falando assim, nessa linha. E o missionário disse o seguinte: eu não perdi nada, eu ganhei tudo. Por um lado, alguém poderia olhar para Moisés e falar assim: nossa, ele perdeu tanta coisa. Ele perdeu o nome, né? Filho da filha de Faraó. Ele perdeu a riqueza, ele perdeu as vestes, ele perdeu a comida, ele perdeu aqueles banhos, ele perdeu os servos ali. Quero isso. E alguém lá trazia para ele. Não tem dificuldade nenhuma. Mas não. Tudo isso comparado com a riqueza da glória evapora, é uma neblina que vai sumindo assim e acaba. Todas as riquezas, todas as glórias, todos os luxos, todos os prazeres deste mundo, quando você coloca numa balança a glória eterna e a glória deste mundo, nem mexe aqui. Por isso que Paulo diz: os sofrimentos do tempo presente não servem como um balanço, não estão no mesmo nível. A glória é infinitamente maior. A satisfação em Deus, no céu, será tão grande, tão grande, tão grande, que nós vamos olhar para os sofrimentos que tivemos aqui na terra e vamos falar assim: não foi nada. O peso da glória é eterno, é infinitamente maior. Moisés, então, considerou o opróbrio de Cristo, a salvação de Cristo, a glória de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, como algo infinitamente mais valioso do que as coisas deste mundo. Você, cristão, especialmente os jovens, não fique aí enfeitiçado pelos filmes. Não crie uma mentalidade mundana através do Instagram, como se aquilo fosse a vida real.
como se aquilo fosse o melhor dos mundos. Saia disso, saia dessa bolha e contemple a glória. Pense os pensamentos de Deus, leia a palavra. Olha aí, versículo 27, pela fé ele abandonou o Egito. Quantos crentes abandonaram o Egito de verdade? Sem ficar com uma olhadinha assim de vez em quando, sem ficar com um pezinho lá, depois tira, mas põe, volta um pouquinho. Abandonou o Egito, foi lá sofrer com o povão de Deus, com o povo de Deus, no deserto mesmo. Ele sai do Egito, do palácio para o deserto. Mas veja, ele sai da presença de Faraó para estar na presença de Deus. O que vale mais para você? Face a face com Deus ali no Sinai. Você abandonou o Egito, meu irmão? Você abandonou a Babilônia como Daniel? Vivia lá, mas nada daquilo entrou no coração e na vida dele. Nada. Pela fé, abandonou o Egito. Olha aí. Não ficando amedrontado com a cólera do rei. Acabamos de ver que os pais não ficaram amedrontados. E Moisés também não. Crente de verdade não pode ser medroso. Crente de verdade não pode afinar diante de qualquer coisa. Então fale 500 vezes o Salmo 27 até entrar no coração. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Vamos voltar para Êxodo, capítulo 2, para terminarmos aqui o nosso estudo. Tem tanta coisa para falar. Aquele homem que abandona o Egito, aquele homem que não fica com medo da cólera do rei, aquele homem que liderou o povo de Israel, aquele homem do Sinai. Se você puxar a história da sua vida, você vai encontrar quem? Joquebede, Arão, que é o pai, ensinando ali Moisés. A semente da palavra é tão viva e eficaz que nem o Egito pode tirar aquilo. Invista então na educação completa do seu filho, porque você irá colher bons frutos. Não quero colher agora, quero ver agora. Não. É para frente. Foi muito difícil para Joquebede passar por tudo isso, imagina. Você que é mãe consegue imaginar melhor. Mas depois, quem que está ali na frente? Moisés. Homem de Deus. Mas é importante observar que Moisés ele se precipitou aqui. Porque com 40 anos ele sai para visitar os seus irmãos, ele defende, ele mata o egípcio, depois ele quer reconciliar os dois. E o povo diz: quem te constituiu juiz? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Ficaram sabendo. E Faraó perseguiu Moisés, ele vai para o deserto de Midian. E ali ele fica, sabe quanto tempo? 40 anos. Trabalhar de Deus envolve muito tempo. Não vou dizer que é demorado, porque é o tempo de Deus.
não é nem demorado, nem apressado, não tem essas categorias. É o tempo de Deus. Aqui Moisés, Deus tratou com 40 anos. Quem sabe ele precisava ser humilhado em muitos pontos, porque com aquela educação toda do Egito, poderia se engrandecer, porque eu tive toda esse preparo e tal. Não, é Deus quem prepara o homem de Deus. É Deus quem forma um homem de Deus. Moisés, ele é frustrado na intenção de libertar o seu povo, de cooperar ali com o seu povo. Porque tem um momento certo de Deus fazer a obra. Mas Deus jamais é frustrado, Deus não se frustra e Deus não frustra. O povo sofrendo, diz o versículo 23, gemiam sob a servidão. O povo brasileiro também está gemendo, não está? O povo está sofrendo demais por causa desses milhares de números aí lançados diariamente em cima de nós. E realmente nós temos muitas mortes, uma desgraça. O povo perdendo emprego. Hoje mesmo aqui fiquei sabendo de um irmão da igreja que está desempregado. Salário despencando. Sabe Deus o que vai acontecer aqui para frente? O povo está então gemendo. Mas olha aí. Por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Estamos sofrendo? Estamos. Um mais, outros menos. Mas todos nós, em alguma medida, estamos sofrendo. Às vezes a gente passa uma coisa... É um misto de alegria com sofrimento, porque outros não podem compartilhar daquela alegria, como antes. E sem falar da morte, sem falar do pânico, da ansiedade, desemprego, economia, questão política fervendo aí no nosso país. O que podemos fazer diante disso? Vamos clamar, povo de Deus. Vamos clamar. Vamos estar aí diante da face de Deus, do Deus vivo. Olha aí, o que pode mudar? Vamos lá diante de Faraó para mudar a situação. Vamos tuitar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, vamos clamar antes de tudo. Outras coisas podem ser feitas também, tem um lugar dos meios naturais, certamente. Mas o livramento vem de Deus. O que subiu a Deus foi o clamor do povo. E Deus ouve, diz o versículo 24, ouvindo Deus o seu gemido. Deus se inclina para ouvir o seu povo. Sabe quando a pessoa realmente dá atenção? Ela não fica com uma atenção dividida, ouvindo você e ouvindo outra coisa, ouvindo você e no celular. Não, uma atenção completa, plena, como dizem hoje. Da mesma forma Deus se inclina para ouvir. Deus olha o seu povo. Ele se lembra da sua aliança. Aqui é seguro. A aliança é a base da nossa fé. Não é porque temos mérito. Deus, depois de tudo que eu fiz, não tem como não me abençoar, né? Meu irmão, depois de tudo que nós fizemos, o incrível é Deus nos abençoar em alguma coisa. Não merecemos nada das mãos de Deus. Ele é gracioso demais. É um amor infinito e eterno em Cristo Jesus. Por isso que Deus ouve, não porque Israel é bom demais. Deus ouve porque Ele tem uma aliança com o seu povo. Olha aí o versículo 25. Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus vê a nossa dor.
nosso desejo, muitas vezes, idólatra, é que as pessoas saibam da nossa dor. Aí fica desabafando para o mundo inteiro conhecer a dor. Sinceramente, o mundo não está interessado na sua dor. Não use as redes sociais como se fosse um diário. Deus está interessado na sua dor. Irmãos verdadeiros também estão, os irmãos deveriam estar. Mas quem realmente conhece o que está acontecendo na sua vida, quem realmente lê todo o seu coração, é Deus. Agora, esse ver aqui não é simplesmente assistir a dor, é sentir. Ele está com o seu povo. Olha só, ele ouviu, ele viu, ele atentou. Não parece a mesma coisa? Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Há uma intensidade aqui. É como se dissesse assim, ele viu. Ele realmente viu. Ele chegou perto para ver. Nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, que não é indiferente à nossa dor. Pelo contrário, ele sabe o que a gente passa por experiência, inclusive. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar para que Deus derrame misericórdia, graça sobre nós. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus, que conhece a nossa dor, sabe exatamente o que a gente passa. Como diz aquele hino, a Jesus vai com fé teu mal expor. Vamos orar. Deus bondoso, nós te damos graças, porque o Senhor ouve a nossa oração. Nós não merecemos isso, Senhor. Nós não merecemos que o Senhor nos ouça. Nós não temos mérito porque somos pecadores. Nós não temos mérito nem de nos apresentarmos diante de Ti. Que somos, ó Deus, na Tua presença. Mas em nome de Jesus, pela obra do Teu Filho Jesus, nós não somente temos acesso, como também somos convidados à Tua presença. Enquanto aquele rei maligno, Xerxes, não permitia que alguém fosse à presença dele sem ser chamado, o Senhor, pelo contrário, o Senhor nos chama à Tua presença real. E é nessa confiança que o Teu povo ora, que os nossos corações se unem em oração. Nossos corações não se unem, Pai, de uma forma eletrônica, social. Tu sabes, ó Deus. Nosso coração se une em espírito, porque nós somos um em Cristo Jesus. Ó Deus, o Senhor sabe que os dias são difíceis. Temos sido bombardeados diariamente por notícias ruins, negativas, muitas vezes até falsas.
Reanima o coração do teu povo. Reanima, Senhor, a fé do teu povo. Tira de nós, porventura, o medo. E nos dá, Senhor, esse desapego do mundo que Moisés teve também, por tua graça. E ensina-nos a ensinar os nossos filhos os teus caminhos, Senhor, para que essa semente jamais saia do coração deles, para que essa semente venha a brotar e frutificar para a glória do teu nome. Colocamos os pedidos aqui feitos, Senhor, em tuas mãos. Colocamos cada vida, cada família, Senhor, em tuas mãos. Pedimos pela irmã Libânia, diácono José Maria, seus filhos, sua família. Toma-o, Senhor, em teus braços, porque eles de fato são teus. São irmãos fiéis, muito amados pela igreja, inclusive, que se preocupa com eles. Que o Senhor os preserve, para que eles continuem, Pai, a exalar este amor de Cristo Jesus, como fizeram até aqui. Obrigado porque eles estão bem, se recuperando, mas pedimos que o Senhor dê prosseguimento a esta recuperação. Pai, abençoa a nossa cidade de São Paulo, Guarulhos, aqui perto, sistema de saúde. Abençoa os profissionais, abençoa, Senhor, o prefeito, o governador, o presidente. Há tantas informações confusas e contraditórias, mas Tu, Senhor, sabes todas as coisas. O Senhor tem as informações seguras e exatas. E nós temos poder do que, Senhor? O que nós controlamos? Que adianta ficar nervoso, irritado, descompensado? Nós queremos é confiar no Senhor. E pedimos que o Senhor aumente essa confiança em nós, para a Tua glória, para a Tua honra e louvor, Senhor. Eu agradeço por mais um ano de vida do meu pai. Rogo as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida dele, minha mãe, minha avó ali que eles estão cuidando. Obrigado, Pai, pela obra que o Senhor fez na vida do meu pai. Obrigado porque é um diácono fiel e consagrado ao Senhor, que não mede esforços para ajudar, para cooperar com a obra. Que o Senhor abençoe o coração dele, sua mente, sua vida por completo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos ficar firmes no Senhor. Vamos cantar mais um hino? Achei um bom amigo. É o hino que eu fiz referência agora na mensagem. 113. Perdão, 159. Isso, esse aqui.
encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar.